Olá, meu nome é Paulo Peixoto e nós vamos falar sobre coaching versus coaches. Eu tenho uma formação que inclui um mestrado e uma especialização nos Estados Unidos nas áreas de comportamento organizacional e ciência do comportamento aplicada e cerca de 30 anos trabalhando nessas áreas. Muito bem, eu vou colocar uma definição que talvez não seja exatamente aquela que vocês estão acostumados a ver, mas tem uma razoável semelhança e eu acho que ela traduz melhor aquilo que seria o processo de coaching. Coaching é o processo de modificação acertada e desejada do comportamento para atingir fins ou metas desejados e acertados. Por que desejados e acertados? Eu tenho tido frequentemente alunos de pós-graduação em recursos humanos que dizem que estão no lugar errado, que escolheram trabalhar com recursos humanos, fazer pós-graduação em recursos humanos, tendo o auxílio de uma pessoa que foi ajudando-os a definir para onde iriam, e que foram para lá porque sempre acreditaram que a área ideal para se trabalhar com pessoas, contato com pessoas, interrelacionamento pessoal, tudo isso é uma área de recursos humanos, a área de gestão de pessoas. E descobriram que não era nada daquilo. Eles estão fazendo a avaliação dos itens de perfil ou dos fatores de perfil da organização, de perfil estratégico, para colocar no perfil de recursos humanos. Pesquisa de salários, métodos e abordagens para tratar de avaliação de potencial, avaliação de desempenho, ou seja, estão tratando de estratégia, políticas, metodologias, técnicas, e quem está lidando com pessoas todo o tempo é quem está em vendas, não quem está em recursos humanos. Então, por isso que eu falo que na definição, ela tem que ser definição da meta desejada, do objetivo desejado, destino desejado e acertado. Porque o desejado dele não era exatamente o que ele imaginava que fosse. Isso acontece frequentemente. Muito bem, e aí tem a modificação de comportamento, ou seja, ele vai ter um comportamento adequado para chegar lá. E aí tem um outro problema, porque às vezes o que ele espera que o leve ao destino não é o adequado. Estou falando agora especificamente de um colega que eu tive de consultoria, e ele entrou na organização porque ele queria ajudar as outras organizações a mudarem, a crescerem, o que estava correto. E imaginou que para crescer na organização em que ele estava trabalhando, ele deveria demonstrar criatividade, inovação, iniciativa, assertividade, porque tudo isso está relacionado com o processo de mudança. Então, adotou esse comportamento, teve a ajuda de uma pessoa que o aconselhou e chegou lá na frente e foi despedido. E foi despedido por quê? A empresa chamou e disse: nós temos uma metodologia consolidada no mundo inteiro. Nós temos um padrão que a gente segue. O senhor não tem disciplina nenhuma. O senhor chega aqui e só fica me arranjando problemas, querendo mexer aqui e ali, dando ideia para cá e para lá, e o senhor está atrapalhando o processo de consultoria nas organizações. Infelizmente, o seu perfil não está sintonizado com aquilo que a organização deseja. Duas dimensões, uma delas da definição desejada e acertada do destino, e a outra que é do comportamento desejado e acertado para chegar lá. Aí vem a terceira dimensão. Muito bem, ele se coloca, nesse caso específico, como alguém que tem iniciativa, que tem muita assertividade, mas será que ele é isso? Porque às vezes a pessoa começa a simular um comportamento para crescer na organização e consegue fazer isso bem. Ele vai aparentando alguma coisa que é apreciada pela organização e ele vai crescendo. A curto e médio prazo, a coisa anda razoavelmente, mas a longo prazo, ou ele vai ter um problema sério, porque ele vai parar de simular e voltar a ser o que é, e podem ser boas qualidades, atributos, mas não aqueles desejados pela organização, ou então ele vai começar a ter situações com ele mesmo. Ou ele vai ter conflito com a organização ou conflitos internos. Então, uma outra avaliação, uma terceira dimensão, que tem que ser olhada com muito cuidado. E aí vem uma outra que talvez seja a mais complicada de todas, que se refere a um negócio chamado personal growth, crescimento da pessoa. Existe uma autora, Carol Dweck, que falou sobre mindset. Esse livro você encontra na internet, pode baixar em inglês, não sei se em português também. E a gente vê muito sobre modelos mentais, referenciais mentais, estruturas mentais, e que basicamente refletem o seguinte: vou procurar dar um exemplo. Você pega uma pessoa e dá um problema para ela. O problema é complicado, ela não resolve, você volta a ela mais tarde e fala: e aí? Ele vira e fala: não deu para resolver ainda, mas eu vou em cima e vou resolver. Espera aí que eu estou trabalhando nisso. Ele é muito frio, muito racional, intelectual, lógico e corre atrás da solução.
e deu o mesmo problema para uma outra pessoa. Aí você chega nessa outra pessoa e a pessoa vira para você e fala: "Você está maluco? Isso daí não é um problema, isso daí é um assassinato, você quer me deixar doido? Está cheio de pegadinha aí, tem certeza que você não consegue resolver isso?" A reação dele foi puramente emocional. Ele botou o racional lá para baixo e ficou com raiva, com frustração, etc. Ou ainda um outro que se vira e fala: "Não, nem adianta eu tentar, eu não consigo, eu sei que não tem jeito mesmo para isso, não vai dar certo." Tanto uma quanto outra, e eventualmente uma terceira, uma quarta postura, refletem um modelo mental que não é bom para o crescimento. Ou seja, aquela pessoa que está buscando aprender e que acredita que vai conseguir, ela vai andar bem. Aquela outra vai ter dificuldades. Então, uma outra dimensão do coaching é procurar mudar o modelo mental, o referencial mental da pessoa para que ela tenha uma postura que vai permitir que ela efetivamente cresça. Não é questão de aquele que conduz o coaching estar fazendo perguntas, é questão de fazer com que aquela pessoa passe a fazer perguntas, mas para novas descobertas, descobertas que vão levá-la a crescer. Então, essa é uma quarta dimensão. E aí vem um outro problema adicional. Quando a gente faz coaching contratado por uma organização, às vezes nós temos situações complicadas, como já aconteceu comigo. A organização virou e disse o seguinte: essa é uma pessoa que a gente quer manter na organização porque tecnicamente ele é muito bom, mas ele vive criando problemas com outros, ele vive arranjando confusão. Então nós gostaríamos que você fizesse com que ele crescesse no sentido de não ter mais confusão. E aí eu comecei a trabalhar com a pessoa e tive que abrir isso para ele, porque senão seria uma manipulação de comportamento. E quando eu abri para ele, ele virou e falou assim: "Sinto muito, mexeu comigo, dou-lhe logo um toco. Esse é meu jeito e acabou. Não quero mudar isso daí." E aí você tem um problema que você vai ter que ter bastante maturidade para saber lidar com a intenção da organização, o desejo dele e desenvolver um processo que faça com que ele aceite essa transformação ou simplesmente negociar com a organização para ver o que se pode fazer a respeito. Então, todas essas dimensões estão ligadas ao processo de coaching. O processo de coaching, como se vê, não é um processo muito simples, tem muitas variáveis e variáveis todas elas complexas. Muito bem, o que é coach? Recentemente saiu um comentário num blog da revista Coaching Brasil com o seguinte título: "Todo coach é picareta?" E aí ele começa respondendo, dizendo que não, não é bem assim, ou não é isso, lógico que não. Mas a gente vê uma série de situações complicadas. Eu fui apresentado a um rapaz recentemente que disse que em função da crise que nós estamos, ele perdeu o emprego, infelizmente ele não tem uma graduação, ele não passou do 2º grau, e ele, para conseguir fazer alguma coisa, ele viu um curso de coaching oferecido de 15 ou 20 horas, algo assim, foi lá, fez o curso e saiu com um certificado de conclusão do curso de formação em coaching. Portanto, se ele concluiu um curso de formação em coaching, ele está formado em coaching e tem um certificado, logo ele é certificado. Muito bem, esse é o conhecimento dele. Não existe uma profissão regulamentada, não existe um conselho regional de coaching, não existe um curso superior de coaching, não existe um curso técnico de coaching, ou seja, é uma terra ainda de ninguém, nós não temos definições. Portanto, não há barreira de entrada, e aí qualquer um vira coach. A barreira de entrada é quando você fala: não sei quem quer ser psicanalista, graduação, pós-graduação, laboratório, estágio, etc. Não sei quem quer ser professor de karatê. Então, faixa preta, depois 2º dan, 3º dan, vai levar 12 anos para chegar a ser autorizado a ser responsável pela sua academia. Eu quero ser coach, faço um curso de 10, 12 horas e estou lá. Não preciso graduação, não preciso nada. Bom, esse rapaz não é picareta, ele é ingênuo, porque se ele acha que com uma situação dessas, um curso desse tamanho, dessa extensão, ele vai ser capaz de dominar todas aquelas variáveis referentes àquele processo de coaching que eu acabei de descrever, então ele realmente é muito ingênuo. Eu, talvez você tenha percebido, não me refiro a mim como coach. Eu não falo em coach, coachee, eu falo em processo de coaching, tanto nesse vídeo quanto nos outros que eu tenho gravado. Porque eu não quero me colocar nessa situação de, o Paulo é coach. Eu não sei o que é coach. Eu sei que eu sou um profissional que trabalha com coach e tem lá minhas qualificações, as quais eu expus. Então, dentro desse universo dos coaches, nós não sabemos o que acontece. O último ponto que eu gostaria de falar, que é sobre
a ênfase que se dá em que talvez fosse melhor você não saber nada. Se você não souber nada, você não vai interferir no processo. Eu tenho um amigo que ele faz coaching há bastante tempo, tem uma formação de mestrado e doutorado, e os próprios filhos dele, que são crianças, ele procura educar fazendo coaching, ajudando-os a fazer descobertas, fazendo com que eles se tornem curiosos e vão descobrindo e vão crescendo sozinhos, sem precisar pegar respostas prontas. Muito bem, e ele faz isso. E um dia, a filhinha dele, criança ainda, resolveu fazer uma pesquisa exploratória na janela do terceiro andar, se pendurando ali. E aí ele, na hora, foi lá, interferiu no conteúdo, pegou, botou a filha e disse a ela, não faça por causa disso, disso e disso. Muito bem. Isso seria contra o coaching, que você não interfere, não diz o que fazer, o que não pode fazer. Mas é um negócio chamado sinal de perigo. Quando a gente está desenvolvendo um processo de coaching e percebe que a pessoa está tentando ir por um caminho ou para um destino dentro da organização que não vai levá-la onde quer ou que vai violentar o perfil da própria pessoa, então, de alguma maneira, nós vamos usar esse conhecimento que temos para alertá-la, não dando respostas, mas fazendo com que ela vá fazendo descobertas e perceba que ela está indo no caminho errado. Isso daí, então, é uma outra intervenção que a gente eventualmente faz para levar a melhores resultados. Vamos voltar a esse assunto no futuro. Até lá.